quiser acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Versículo 18: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Soberano Deus eterno Pai, concordando com o coração do teu servo que já feito nesta noite, eu peço ao Senhor, meu Deus, mais uma vez a tua infinita misericórdia na minha vida, Senhor, porque, meu Deus, eu também, Senhor, careço de ouvir a tua voz. Senhor, fala, meu Deus, ao coração da tua igreja, Senhor, através desta palavra. Senhor, assim como o Senhor falaste através dos louvores, meu Deus, durante as oportunidades, peço ao Senhor que todo espírito de distração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha cair por terra. E que os teus filhos, Senhor, possam receber esta palavra. E que esta palavra, Senhor, venha estar cravada no coração de cada um deles, Senhor, nesta noite. Fala também com aqueles que estão lá fora, Senhor, e passam e também podem ouvir a nossa voz. Que o Espírito Santo do Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, amém? Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, antes de chegar nessa parte da palavra, né? Vamos só fazer uma recapitulação, porque Miqueias foi um dos 12 profetas que são considerados profetas menores, né? Que são pessoas que tiveram um pouco tempo de ministério. Mas, mesmo sendo um tempo breve de ministério, a palavra do Senhor diz, né, que o ministério deles, o chamado deles, não se diferenciava nem um pouco dos outros profetas, que são chamados de grandes profetas, como Jeremias, Isaías. E quando nós falamos em profetas, né, nós olhamos lá atrás, quando Deus tirou o seu povo da terra do Egito, e nós conhecemos a história de Israel. Antigamente, antes dessa passagem aqui em Miqueias, era somente um povo, mas com devido a muitos acontecimentos, devido a muitos atritos entre eles, o povo acabou se dividindo entre o Reino Norte e o Reino Sul. E nós podemos acompanhar toda a trajetória do povo de Deus, irmãos. Quantas vezes Deus tentou atrair a atenção do seu povo para si. E foi tantas vezes, porque tantas e tantas vezes as pessoas viraram as costas para Deus. Não eram todos, absolutamente todos, mas em sua grande maioria, as pessoas elas sempre tiveram dificuldade em se manter firme na presença do Senhor. E quando Deus chamou o povo dele, né, ele falou lá atrás, que eu gostaria de ler rapidamente com os irmãos, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, uma das orientações que Deus deu para, vamos dizer assim, para os pais desse povo que estava aqui na época de Miqueias. E a orientação que Deus tinha dado é o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos, e dá o pago em sua face a qualquer que o aborrece, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrecer, em sua face lhe pagará. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando fazer. Irmãos, tudo que Deus queria era que o povo saísse da terra do Egito e ele prosperasse na terra que manava leite e mel. Era simples assim. Só que para isso o povo precisava se colocar sobre a mão de Deus. Para isso o povo precisava se colocar debaixo da submissão do Senhor. Só que as pessoas elas sempre procuram
olhos. E não era diferente com esse povo que estava aqui na época de Miqueias, muitos anos depois. E aquele povo, né, a palavra de Deus, né, onde o profeta começa o ministério, era um cenário onde o povo estava totalmente corrupto. A Bíblia vai dizer que Israel e Judá tiveram vários reis. Só que praticamente todos os reis fizeram aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Só que não é só o mal que eles faziam para si mesmos. A Bíblia diz que eles faziam mal e também tentavam o povo a fazer o mal também. Qual era o principal que eles faziam e que aborrecia mais ainda a Deus? A idolatria. E Miqueias, quando ele foi levantado por Deus para falar ao povo, né, ele ficou ministrando no reinado de 3 reis. Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Desses 3, Acaz foi o pior dos 3, mas teve muitos outros ruins, que levantou altares, né, para deuses pagãos, né, de pessoas pagãs, e intentava as pessoas também fazer o mesmo. E a Bíblia, né, vai dizer que Deus estava se levantando com grande ira com aquele povo, porque uma coisa, irmãos, que Deus nunca vai admitir, é dividir a glória dele com o outro. E Deus deixou isso bem claro lá atrás, quando tirou o povo da terra do Egito. Ele falou assim: amarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Só que nós vemos que o povo, assim como hoje, a criatura tem amado mais a criação do que o Criador. Meu Deus. As pessoas, elas amam somente aquilo que o Criador pode dar, mas o Criador elas não querem, sabe por quê? Porque para servir o Criador, elas precisam abrir mão daquilo que elas gostam. E muitas vezes desagrada a Deus. Muitas vezes afasta Deus do povo. E Deus levantou Miqueias para falar com aquele povo, porque nós vemos do capítulo 1 até o capítulo 6. Deus dando palavras duras para aquelas pessoas. E o cenário ali, irmãos, era um cenário de corrupção, como eu falei, porque as pessoas começaram a tirar as pessoas de suas terras, começaram a denegrir a imagem de Deus com os seus louvores aos deuses pagãos. E o pior, irmãos, olha o nível que as pessoas chegaram. As pessoas começaram a oferecer seus próprios filhos para o Deus daquela terra. Meu Deus. Irmãos, agora você se pergunta e responda para você mesmo. Aquele povo, eles já não tinham mais do que suficiente histórias dos seus pais, dos seus avós, de quão grandes feitos Deus tinha feito por eles, irmãos, desde que Deus tirou eles lá de trás da terra do Egito. Só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele tempo, até mesmo profetas, sacerdotes, né, falsos profetas e sacerdotes estavam sendo corrompidos. Mas se não bastasse serem corrompidos, irmãos, olha o pensamento que as pessoas tinham. Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olha, irmãos, é o tamanho da cegueira espiritual daquelas pessoas. Meu Deus. Sabe, trazendo para os dias de hoje, sabe o que eu entendo com essa palavra? Quantas pessoas elas estão escondidas dentro da igreja, escondidas dentro da Bíblia, escondidas atrás de um familiar que serve a Deus. Ah, eu moro num país onde é um país cristão, porque o Brasil é um país cristão. Então nenhum mal vai vir sobre esta terra, porque o país em que eu moro é um país cristão. Nenhum mal vai vir sobre a minha vida, porque meu pai já serve a Deus. Nenhum mal vai vir sobre a minha vida, porque a minha avó fala de Deus para mim. Nenhum mal vai vir sobre a minha vida, porque eu conheço os mandamentos do Senhor. Irmãos, mas a Bíblia diz que ouvir é diferente de praticar. E aquelas pessoas, elas estavam sendo enganadas nas suas próprias concupiscências do seu coração. Meu Deus. Elas achavam, porque elas eram
quer um compromisso sério do seu povo com Ele. Porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5, que Deus, irmãos, Ele tem ciúme de nós. Você sabia disso? Quando a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós, é porque Ele não quer nos perder para Deus mundanos ali fora. Ele não quer nos perder para um celular. Ele não quer nos perder por causa de um relacionamento. Ele não quer nos perder por causa de uma festa. Meu Deus. Ele não quer nos perder, irmãos, por nada nesse mundo. Mas as pessoas, irmãos, elas têm se enganado todos os dias, porque elas acham que estão na presença do Senhor, elas já estão sendo salvas. Mas Deus está mostrando essa palavra, que uma coisa é ouvir, outra coisa é servir. Meu Deus. E Deus estava levantando aquele profeta para poder chamar o povo ao arrependimento. E é um cenário, irmãos, que se repetiu por muitos anos. E se repete até hoje. Deus, irmãos, Ele continua nos chamando ao arrependimento. Glória ao teu nome. Olha que o Senhor Ele chega a falar na boca de Miqueias, no capítulo 6, versículo 3. Ó povo meu, que te tenho feito? E em que te enfadei? Testifica contra mim. Certamente te fiz suprir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E pus diante de ti a Moisés, a Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que eu conheça a justiça do Senhor. Deus estava falando, olha, o que eu fiz para você, povo, para você virar as costas para mim? O que eu fiz para você deixar de vir na igreja? O que eu fiz para você deixar de orar, de deixar de me buscar? E essa é uma pergunta que Deus está fazendo para cada um de nós nessa noite. Porque às vezes a gente acha que a gente levantando de manhã, Senhor, obrigado pelo dia, e depois ficar o dia inteiro sem falar com Deus. Tem gente que acha que isso é o suficiente. Meu Deus. Mas não, irmãos, isso aí é relacionamento superficial. Deus não chamou eu e você para ficar sentado, somente ouvindo, mas não absorver. Mas Deus chamou você, Deus chamou a mim, para poder ser profeta de Deus nessa terra, para ser luz aonde foi escuridão. Porque nós vemos aqui que o profeta, ele se falou aqui, no versículo 7, no capítulo 7, eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Os versículos anteriores a esse, irmãos, ele estava falando o que o povo estava fazendo, que os juízes estavam até recebendo por pena para poder fazer o mal, ou seja, as pessoas estavam sendo cada vez mais perversas umas com as outras, não estavam mais zelando pelo bem-estar umas das outras, mas ele falou, eu, porém, esperarei no Senhor. Sabe o que eu vejo com isso, irmãos? Que o profeta, ele mesmo estando num cenário de corrupção, ele viu, eu não vou me deixar me corromper. E da mesma forma, irmão, será que nós temos nos deixar nos corromper pelo ambiente em que Deus nos permite chegar? Meu Deus. Aquele povo estava se virando contra Deus, mas Miqueias, ele era um diferencial ali naquele meio. Será que eu e você somos diferenciais, irmãos, onde Deus nos coloca? Aonde quer, irmão, quer que Deus nos coloca? No nosso trabalho, na nossa escola, no nosso ser. Aonde Deus colocar você, irmãos? Uma coisa interessante é que muitas pessoas, como eu falei aqui, que as pessoas elas estavam com a mente tão deturpada das coisas de Deus, que até sacrificar os seus filhos aos ídolos elas estavam fazendo. E eu vejo, sabe, que a convivência do povo no meio de pessoas que não tinham a mesma convivência com Deus começou a corromper mais ainda o povo. E quando não era isso, eram os próprios reis que, em vez de induzir as pessoas a procurar a Deus, a continuar buscando a Deus, a continuar servindo a Deus, eles faziam tudo aquilo que era contrário aos olhos de Deus, e o povo também caía junto. Então as pessoas, que serviam, começaram a servir a Baal, a Será, a outros deuses. Esses falsos deuses,
A Bíblia fala que as pessoas elas tinham que sacrificar seus filhos, tinham que fazer tantas coisas, irmãos, abomináveis ao Senhor, que as pessoas elas tinham em mente que Deus precisaria de algum sacrifício para Deus poder voltar a olhar para o povo. Porque aqui no versículo 6, capítulo 6, a Bíblia diz que perguntaram assim, com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? As pessoas elas estão achando que elas poderiam comprar o perdão de Deus com sacrifício. Mas a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E as pessoas acham que às vezes o sacrifício é uma coisa que Deus vai receber. Eu vou ficar 24 horas fazendo jejum. Eu vou ficar fazendo culto ao ar livre. Eu vou ficar fazendo live o dia inteiro. Só que isso, irmãos, não é o suficiente. Isso não vai fazer Deus olhar para você se você não fizer aquilo que você está fazendo de coração limpo para Deus. Primeiramente, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor ele olhe para nós, para que Ele veja as nossas ações e Ele impute sobre nós a sua bênção e a sua misericórdia. Mas, irmãos, olha o que o Senhor falou pela boca do profeta, no versículo 8. Ele te declarou, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Irmãos, Deus não pede nada mais do que isso para nós. Nós precisamos aprender que para Deus vale muito mais um coração arrependido do que 1000 ofertas de manjares. Porque, irmãos, se só de oferta agradasse o Senhor, Deus não teria rejeitado a oferta de Caim. Mas por que Deus fez diferença entre a oferta de Caim e Abel, irmãos? Porque a Bíblia diz que Caim ele fazia as coisas de qualquer jeito. Caim fazia as coisas de qualquer maneira. E não é isso que Deus espera de nós nessa noite, irmãos. Deus ele quer que nós venhamos voltar ao primeiro amor. E sabe o que me chama a atenção nessa palavra? O versículo que Deus tocou no meu coração grandemente, irmãos. Como que Deus ele é tão misericordioso. Irmãos, Deus é tão bondoso, irmãos, que nós não merecemos o amor de Deus. Porque quantas e quantas vezes nós decepcionamos a Deus, mas Deus ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Porque quando o profeta ele fala para Deus assim, Senhor, quem é, ó Deus, semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Quem é, irmão, semelhante a Deus? Quem é semelhante ao nosso Deus, irmãos? Ninguém. Porque nós, com os nossos olhos, irmãos carnais, às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem, às vezes a gente fica tão irado. E antigamente, não sei os irmãos, mas eu tinha esse hábito, mas eu mudei isso, não falo isso nunca mais. Eu falava assim, se eu fosse Deus, eu fulminava esse mundo. Irmãos, quem somos nós para falar isso? Porque, irmãos, se Deus ele olhasse para nós, como nós olhamos muitas vezes para o nosso próximo, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas o que mais me chama a atenção dessa palavra é o quanto Deus ele é bendito, paciente, benigno e misericordioso. Só que, irmãos, as pessoas, elas passam, chega a um certo ponto que as pessoas começam a abusar da bondade de Deus. E elas esquecem que Deus, ele também é fogo consumidor. E Deus, irmãos, essa palavra, ele estava chamando o povo para arrependimento, porque, irmãos, Deus não tem prazer e nunca vai ter na morte de ninguém. Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, como dirá na perdição dos seus filhos? Não é porque nós estamos aqui na presença do Senhor que nós estamos salvos. A salvação nós temos que buscar
nós, irmãos, é a obediência, a sabedoria. Aleluia, meu Deus. O cenário era de corrupção, mas Miqueias, ele era o diferencial. Será que eu e você temos sido o diferencial onde Deus tem nos colocado? Isso. Como Josué falou para o povo: vocês escolhem hoje a quem servais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, irmãos, é tudo da família. Se você quer a bênção de Deus para a sua casa, você precisa permanecer na posição que Deus te colocou. Ah, mas eu estou tão chateada, não vou na igreja. Irmãos, o que Deus tem a ver com isso? Quantas pessoas, viram as costas por Deus por qualquer coisa? Mas se nós colocamos no nosso coração que Deus é um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, e que se nós soubermos aproveitar a oportunidade que Ele nos dá diariamente, nós iremos servir a Deus, irmãos, independente de qualquer coisa. Algumas lições, irmãos, que eu tirei dessa palavra para a nossa vida é que Deus, Ele sempre será fiel, independente da situação. E graças a Deus por isso, porque se Deus não for fiel, irmãos, nós já teríamos sido consumidos. A Bíblia diz assim: olha, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. O ser humano sempre encontra dificuldades em se manter fiel a Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque aquele povo, ele preferia se sacrificar a ídolos, ele preferia matar os seus filhos, eles preferiam fazer tantas coisas abomináveis ao Senhor do que apenas se manter no caminho de obediência a Deus. Mas sabe por quê? Porque, mais uma vez falando, as pessoas elas não querem se sacrificar para Deus no sentido de abrir mão daquilo que desagrada a Ele. Olha o jovem rico, conhecia a palavra, conhecia os mandamentos de Deus, mas quando teve a oportunidade, quando ele se encontrou com Cristo, ele desperdiçou a oportunidade. E desperdiçou, irmãos, por causa de coisas materiais. E quantas pessoas têm feito isso da mesma forma? Então, irmãos, Deus, Ele não quer sacrifícios que sejam vãos, como aquele povo achava. Ah, nós somos o povo escolhido de Deus, o mal não vai vir sobre nós. Mas eles estavam enganados, irmãos. Mais uma vez eu repito, não é estarmos na casa do Senhor que vai nos exibir, irmãos, das lutas, dos problemas. Mas sim, o que vai fazer diferença é como nós nos portamos diante das dificuldades, você entende? Porque você servir a Deus não vai te livrar de passar sofrimento nessa terra. Não vai te livrar da morte. Não vai te livrar das tentações. Mas é você e Deus, na pessoa que Deus te colocou para ser, na obra do Senhor, que vai fazer a diferença. Graças a Deus. Então, irmãos, Deus ele não quer sacrifício de tolo. Pessoa que só fala, mas ela não faz. A sua atitude, ela demonstra completamente diferente daquilo que ela fala na igreja. Meu Deus. E não é só na igreja, também lá fora. Porque, irmãos, às vezes a gente não está falando somente de falar em palavras, mas também em atitudes. Porque as pessoas, irmãos, elas lêem os nossos testemunhos. Meu Deus. E será que nós estamos levando as pessoas para Deus ou afastando as pessoas de Deus? Outra coisa que eu tiro como lição dessa palavra: se nós queremos ser abençoados e desfrutar junto da nossa família, nós devemos colocar nossas esperanças somente em Deus. Aleluia. Aquele povo, irmãos, eles andavam correndo atrás de facilidade. Ah, não, porque se eu for pedir para Deus, eu vou ter que trazer uma oferta bem assim, arrumadinha, eu vou ter que fazer não sei o quê, eu vou ter que abrir mão disso. Então eles preferiam as facilidades. Mas Deus, irmãos, o caminho de Deus, ele é estreito porque não é para qualquer um. Mas nós somos privilegiados porque nós somos chamados e escolhidos por Deus. Outra lição que eu tiro dessa palavra para a nossa vida: nós não podemos ser influenciados pelas más condutas. Aleluia. Porque, irmãos, aquele povo, embora eles tivessem muitos reis pecando e fazendo o povo pecar, aquele povo, eles
A desculpa deles era: ah, não, o rei fez altares, vamos adorar também os ídolos. Será que você está vendo o problema do outro? Você está vendo o pecado do outro e está se escondendo o pecado do outro? Ah, não, eu vou fazer assim porque eu vejo fulano fazendo. Você serve a Deus ou você serve fulano? Você serve a Deus ou você serve as pessoas? E as pessoas, elas têm que sempre olhar para aquilo que lhe traz facilidade. E muitas vezes, irmãos, elas preferem pagar o preço do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas as pessoas têm preferido pagar o preço do pecado. Porque o pecado é mais gostoso. Porque o pecado, ele é ilusório. Porque o pecado, ele amacia o nosso ego. Mas a palavra de Deus não. Ela confronta o nosso ego. E não é todos, irmãos, não é todos que querem aceitar a repreensão do Senhor. Meu Deus. Última lição, irmãos, na verdade tem várias, mas que eu escrevi aqui para falar para os irmãos, que eu tiro nessa palavra. Deus, ele não tem prazer na destruição de ninguém, como eu já falei aqui. Sabe, irmãos, Deus é tão maravilhoso, porque uma vez o salmista, ele perguntou em uma das suas orações: que é o homem para que o Senhor o estimes tanto? Que é, irmãos, os seres humanos? Ele estava se perguntando: Senhor, o que é? O que é nós? O que sou eu? Para que o Senhor me estime tanto, o Senhor tenha tanta misericórdia de mim. Então, irmãos, nós vemos assim que o amor de Deus por nós é muito grande, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele não pode destruir a Deus, mas ele pode destruir a imagem e semelhança de Deus que somos nós, se nós demos brecha para ele. Então, irmãos, vamos ser um povo de Deus diferente. Um povo de Deus que não olha para aquele que está caindo, mas apenas olha para ele e segue em frente. E não ficar apontando o erro dos outros, mas vamos nos converter todos os dias, irmãos, porque todos os dias o Senhor nos chama ao arrependimento. Amém? E sempre lembrando, irmãos, que o amor de Deus por nós é muito grande. É tão maravilhoso, irmãos, que nós não merecíamos estar aqui. Mas por amor de cada um de nós nessa noite, Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz por nós. Amém? O Senhor já levou sobre Ele os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, irmãos, não vamos querer voltar às práticas ruins, às velhas práticas, porque, irmãos, e nem também ficar se culpando por aquilo que passou, por aquilo que Deus já te perdoou. Porque Deus é tão maravilhoso que, como diz a palavra do Senhor, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Amém? Então, se Ele já te perdoou, se Ele te remiu, se você está aqui nessa noite, seja um povo santo, um povo separado, um povo incorruptível com este mundo. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando ao Senhor, agradecer a Deus por esta palavra. Eu quero agradecer também por esta oportunidade. Que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, continue falando no coração de cada um. Amém? Soberano Deus eterno Pai, na tua presença, eu te louvo nessa noite através dessa palavra. Que o Senhor venha, meu Deus querido, apregoá-la nos corações dos teus filhos. E que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, a cada dia, a sermos, ó Pai, um diferencial que o Senhor espera de nós nessa terra. A sermos, meu Deus, como Miqueias e como tantos outros profetas que foram levantados, Senhor, no meio de uma nação, meu Deus, pecaminosa. Mas não, Senhor, para apontar, meu Deus querido, a ninguém, mas sim, meu Deus, para pregar a verdade, para viver a verdade do Evangelho. Senhor, sem olhar, meu Deus, para a direita nem para a esquerda. Meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor todos os dias nos dá uma nova oportunidade. Eu te agradeço porque o Senhor é bendito, é benigno, Senhor, para conosco, sem a qual, meu Deus, nós não estaremos aqui nesta noite. Por isso te louvamos em nome do Senhor Jesus, e assim te agradeço. E assim logo o Senhor, meu Deus, meu obrigado.